E aí, caros, tudo bem com vocês? Que tal você utilizar o ChatGPT no terminal? Isso mesmo. No momento que você está ali digitando comandos no terminal, você ter a ajuda do ChatGPT. Essa dica vai ser bem rápida, aliás, bem rápida mesmo. Então, eu estou me referindo aqui a esse utilitário bem legal, que é o Cialdini. Ele é uma espécie de assistente que vai ficar ali quando você precisar no terminal. Aqui é a página do GitHub do Cialdini e eu vou deixar esse link aqui nos comentários. Aqui a página explica como é que você instala bem direitinho. Um detalhe importante é que você precisa ter o Python 3.10 ou superior instalado. Então, nós vamos fazer a instalação aqui, tanto das dependências dele, do Python, PypeX ele precisa também, PypeX, não sei como se pronuncia direito. Então, vamos lá. Eu estou aqui no Kubuntu, eu estava fazendo aqui uns testes nessa distribuição e vou aproveitar para conhecer, para mostrar para vocês o Cialdini aqui nessa distribuição mesmo. Então, para instalar, você precisa de ter o Python instalado. Geralmente, nas distribuições do Ubuntu mais novas, você já vai ter o Python instalado. Mas se você precisar instalar, sudo apt install. Logicamente, eu já atualizei o sistema aqui para poupar tempo, né? Python 3. Dessa maneira, eu vou até instalar aqui para ele possivelmente atualizar, se for necessário. Então, como você viu aí, ele não fez nada porque eu já tenho ele instalado. Outra coisa que você vai precisar é o PypeX. Não sei se bem se a pronúncia é assim, mas você vai precisar instalar sudo apt install PypeX. Eu vou colocar o menos Y aqui, que o sistema está pedindo para eu reinicializar, não vou fazer isso agora. Vamos limpar, e não é necessário, acredito que não, mas nós vamos instalar aqui também o Pipe, o próprio Pipe, porque em geral, antes disso, é bom você fazer um teste aqui para você ver se você tem o Pipe menos version, né? Para ver se você tem instalado. Então eu não tenho aqui, e às vezes você pode utilizar a Pipe 3 também aqui, e eu não tenho. E aí você poderia também ter antes verificado a versão aqui do Python. Deixa eu ver se eu errei, Python 3. No caso aqui é Python 3. Pronto, então a minha versão é essa, é a mínima que ele quer, então vai dar certo com essa versão aí. Então, não que seja necessário, mas é importante você instalar, nós vamos instalar aqui também o Pipe. Então, sudo apt install, eu acho que é Python 3-pipe, não estou lembrando muito bem, menos Y, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, então nós vamos instalar também o pipe aqui, porque em geral, muitas vezes ele não vem instalado, o pipe só vem o Python instalado. Para você atualizar o PypeX, você digita o comando Python 3-m pipe, por isso que era importante a gente ter instalado o pipe, porque caso você precisasse atualizar o PypeX, "user, upgrade PypeX". No caso aqui, ele está apenas reclamando que não está no path, como você pode ver aqui na mensagem, mas acredito que ele não chegou a atualizar. Nós vamos copiar até aqui para, se for o caso, colocar no path se necessitar. E agora nós vamos instalar o Cialdini em si, que ele na verdade eu diria, é um componente do Python que você instala utilizando o PypeX. Então dessa maneira você vai disparar aqui PypeX install Cialdini. Então, ele instalou aqui e está novamente reclamando que eu preciso colocar este endereço no path do Linux. Eu vou até fechar a janela e reiniciar para ver se... no caso aqui eu estou utilizando o XFCE terminal para ver se ele já fica, se ele já coloca, né? Porque eu estou achando estranho na instalação ele não ter colocado, né? Vamos aumentar aqui. Vamos até dar uma conferida. Sudo nano barra ponto... Eu estou utilizando o bash mesmo aqui. Bash.rc. Aliás, eu aumentei demais aqui o tamanho das fontes. Vamos dar uma aumentada aqui, né? Na tela. E realmente ele não colocou. Tudo bem. Mas eu estou achando que de alguma maneira ele vai colocar isso... Não, vamos colocar logo aqui. Então vamos colocar manual. Então, a gente vai criar aqui um export, mas, se eu não me engano, a utilização do Cialdini ele coloca automaticamente, mas vamos lá. Vamos fazer aqui um export path igual a $path, dois pontos. Vamos dar aqui um source no... Eu sempre coloco esse espaço. No batch.rc. Para você utilizar o Cialdini, você digita shell
Genie, e ele vai dizer aqui já ele vai dar umas dicas iniciais que está faltando você disparar algum comando, tá? Você não disparou o comando completo. Então, mas ele dá já a dica aqui do help. Você pode também utilizar shell genie -- help. Ele dá uma dica aqui do install completions também, do show completions. Os comandos mais utilizados são o init, onde nós vamos colocar a nossa chave do ChatGPT. Eu vou explicar como é que você faz isso, e o ask, como você faz uma pergunta. No momento eu vou já dar esse... Eu acho que é nesse install completions que ele escreve lá, mas vamos fazer isso. Shell genie, -- install completion. Então, ele diz que batch completion foi instalado com sucesso aí. E vamos dar também esse comando show completion só para a gente conhecer e saber o que ele faz, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, ele mostra aí essa função que ele cria lá para configurar os completions. Mas a utilização básica do shell genie é assim. Você digita shell genie, a gente vai tentar tirar aqui essas coisas. Ask, vamos até limpar aqui para ficar melhor de ver. E você vai digitar aqui uma pergunta. Você vai pedir uma ajuda para ele. Logicamente, nós esquecemos de colocar a nossa chave, mas a gente vai só ver o que ele vai dizer aí. É bom que a gente vê como é que ele vai se comportar se a gente ainda não o inicializou. Portanto, eu vou fazer até uma pergunta simples aqui. Liste os arquivos desse diretório. Eu estou com um problema aqui com a acentuação, então... Olha, veja que ele está dando esse erro porque nós não inicializamos ainda ele. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos digitar o comando shell genie, vou me aproveitar aqui, init, e ele pergunta, você só pode utilizar o ChatGPT da OpenAI, que é o GPT 3.5 Turbo, e um FreeGenie, que é um servidor de IA que é da própria empresa, só que dizem que ele é muito fraco, eu não testei ainda. Mas a gente vai utilizar o da OpenAI mesmo. Então você vai colocar aqui a opção OpenAI-GPT-3, do jeito que está ali, 3.5-Turbo. Então ele pede para que você crie a sua API key do ChatGPT. Então nesse ponto aí, nós vamos acessar aqui. Vou pegar aqui um navegador e nós vamos acessar Platform. No canal eu tenho vários vídeos que eu explico como é que você utiliza a API do ChatGPT, utilizando Node, utilizando C Sharp, React, até Angular também. Então você pode aí dar uma olhada nos vídeos do canal. Se for o caso, eu vou até colocar uns cards aí. E geralmente no final do vídeo também aparece coisas relacionadas a esse vídeo aqui. Então, estando aqui no platform.openai.com, você vai procurar aqui, você tem que estar logado, logicamente, as API Keys. Eu já tinha criado aqui uma API Key, que inclusive eu vou até copiar o nome aqui, só que eu não lembro mais qual é a chave, porque eu estava fazendo uns testes. Vou excluir essa aqui, vou revocar, e vou criar uma nova. Vou dar inclusive o mesmo nome de Shell Genie, e aqui você vai copiar a API Key do ChatGPT. Pronto. Aqui você já não precisa mais utilizar. Eu vou colocar esse link aí na descrição e você vai colar aqui a API Key. Ele pergunta se você está utilizando o Ubuntu 22.04.3 LTS. Apenas, eu vou até abrir mesmo aqui o console mesmo aqui, só para a gente tirar uma dúvida se é isso mesmo, que eu não estou lembrando. E deixa eu tentar aumentar aqui. Eu vou dar apenas um cat /etc/os release. Pronto. Então aqui é exatamente essa versão que nós estamos utilizando. Então só abrir esse outro terminal aí só para isso, então vamos dizer que sim. Então se nós limparmos aqui e repetirmos aquele comando, eu estou colocando o comando ask aqui, que é importante você colocar, liste os arquivos desse diretório. Vamos ver como é que ele vai se comportar com essa pergunta aí. Então veja só, é também uma pergunta simples dessa, a resposta foi bem simples realmente. E se eu disser, você pode, ele está dando ali o comando, você pode digitar um Y para ele digitar o comando. Então ele está fazendo exatamente o que nós pedimos. Outra coisa é que você tem um --, deixa eu ver se eu lembro, explain. E nesse caso, ele não apenas mostra o comando. Em geral, o que ele faz por padrão é só colocar o comando ali para você e perguntar se você quer executar o comando. Mas se você colocar o -- explain, ele vai explicar o comando para você, que é o que ele está fazendo aqui. O comando ls é utilizado para listar arquivos e diretórios no diretório atual, como você está vendo aí. Então, dessa vez, nós vamos dizer não, porque nós não queremos que ele execute o comando.
Bom, para facilitar, você também pode criar alias aqui. Eu vou criar o alias só aqui mesmo no terminal, mas você pode colocar ele, por exemplo, no BetRC também. Então eu vou criar aqui um alias, como por exemplo, eu vou chamar até de GPT aqui, e vou dizer que ele é igual ao que a gente fez lá, que é shell genie ask. Pronto, o que vem depois daí é a pergunta que você vai fazer. Então, a partir de então, a gente pode digitar, por exemplo, fica bem mais fácil, você digita GPT e a pergunta. Como, por exemplo, vamos inventar aqui uma pergunta. Qualquer coisa, por exemplo, liste os diretórios da minha home apenas no primeiro nível. Quer dizer, eu só quero os diretórios e não os subdiretórios. Vamos ver se ele vai entender isso. Com seus espaços utilizados. Isso é mais para a gente ver o entendimento, se ele consegue, como é que é o entendimento dele sobre um texto que a gente faz. Então veja só, ele deu o comando ali, du-sh, na home, apontando para home, asterisco barra. Vamos ver se é isso mesmo. Ele está perguntando se eu quero executar o comando. Vamos dizer que sim. Então ele entendeu ali que eu só queria o diretório mesmo de primeiro nível. Ou seja, você pode especificar uma pergunta melhor. Né? Aqui você pode fazer um prompt melhor. Talvez se a gente colocar apenas os primeiros, que eu não estou pegando a palavra, não estou lembrando da palavra melhor aqui, para eu dizer que eu só quero sem subdiretórios. Pronto. Sem subdiretórios. Sem subdiretórios com seus espaços utilizados. Ele entendeu a mesma coisa. Ou seja, como eu tirei os subdiretórios, então vamos ver vamos dizer que não aqui, vamos ver o que ele faz se eu não colocar isso, né? Se eu colocar só até aqui, talvez ele até faça o que eu queria. Bom, pelo comando ali eu já vi que nesse comando ele faz o que eu queria. Então vamos dar um Y aqui para executar. Então veja que ele está aqui, ele simplesmente fez realmente, ele só colocou os diretórios tops aqui. Se eu tivesse pedido subdiretórios, também não faria sentido, porque eu acho que ficaria meio sem sentido, não é? Mas aqui ele fez o que eu pedi. Então é bem interessante você ter ali durante a resolução de um problema ali no próprio console, você ter ali um assistente de IA que inclusive vai digitando para você os comandos, né? Vamos então tentar perguntar coisas mais complexas que vai até além do próprio terminal, como por exemplo GPT. Como eu instalo o Chrome e torno ele o navegador padrão. Não acredito, eu não lembro se dá para fazer isso tudo pelo console, mas vamos ver como é que ele vai reagir. Às vezes ele une mais que um comando utilizando o né? O i aqui. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele fez um apt-get update, um apt-get install Chrome, Google Chrome Stable. Eu não sei se é só isso, no Ubuntu parece que você precisaria adicionar lá o repositório, mas vamos ver, vamos disparar já o comando para saber. E ele está aqui já também tornando ele o navegador padrão. Ele vai simplesmente mostrar para eu poder, a lista para eu poder escolher o navegador padrão. Vamos digitar que eu estou curioso aqui. Eu acho que não vai dar certo porque eu preciso adicionar, pela minha lembrança, eu preciso adicionar esse repositório, mas vamos lá. Então foi o que eu falei, ele não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer o que ocorreu, o problema que ocorreu, e até eu não sei se, e agora a gente vai tirar uma dúvida se ele grava o comando anterior, né? Então eu vou aqui apagar essa pergunta, me referindo à pergunta anterior, desse jeito aqui. Você pode repetir o comando anterior, mas com a inclusão do repositório, já que o OS está indicando que não pode encontrar. A gente vai tirar várias dúvidas aqui. Primeiro, se ele guarda o comando anterior, se ele tem um contexto aqui. Se ele disser, eu não sei que comando anterior você está se referindo, ou se ele digitar uma coisa totalmente diferente, é porque ele não guarda o comando anterior. Mas vamos ver como é que ele vai reagir. Ele não entendeu bem o que eu quis dizer. Olha, ele entendeu que eu queria repetir o comando anterior e ele acrescentou aqui sudo apt-get install isso aqui. Então, eu acho que, pelo que eu vi aqui, ele não guarda esse comando. Ele não sabe que comando é esse aqui. Bom, caros, então é isso aí. Foi uma dica bem rápida. Acredito que tenha sido bastante útil. E se você tiver gostado do vídeo, eu agradeceria se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Aqui fala Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. Até a próxima.